Então, eu conheci o Érico é casado com a Ju, que é prima da minha esposa, mas conheci o Érico há algum tempo e conhecer de família. Depois fiquei sabendo que tinha um negócio do marketing digital, mas a gente nunca chegou a conversar sobre isso direito. E aí, o ano, mais ou menos, começo desse ano, finalzinho do ano passado, começo desse ano, eu comecei a buscar novos horizontes, comecei a buscar algumas coisas diferentes. E aí o marketing digital surgiu como sendo assim, uma coisa nova. Era totalmente novo para mim. Eu sou da área de finanças, minha formação é finanças, eu sou diretor financeiro, mas me chamou a atenção pela possibilidade de impactar as pessoas. E aí conversei com a minha esposa, né? A gente sabe que quem manda em casa é a esposa, todo bom casamento tem essa regra. E aí um dia eu falei para ela, escuta, o que você acha da gente fazer alguma coisa no marketing digital? Ela topou na hora, e aí eu falei, olha, bom, tem alguém na família que é próximo, vou começar a ouvir o Érico falando. Quando eu Mas, comecei a te ouvir no YouTube, comecei a ver a fórmula, ver o marketing, a impressão que a gente tem é essa mesmo, né? Eu adoro Matrix, então a impressão que a gente tem é que está entrando naquele mundo assim, fora do normal. Mas por total. alguma razão, a maneira como foi apresentado começou a fazer sentido, porque não é só uma coisa de você, eu quero fazer, é sorte. Existe uma metodologia, existe um passo a passo, existe uma sequência, existe um conjunto de regras. É uma receita que você tem que obedecer. E eu acho que uma parte do sucesso que a gente teve, né, com certeza foi esse apego ao fundamento, a Total. como a coisa tem que ser. A gente fez o script, eu assisti, depois olhou, voltei, passei ponto a ponto, e aí a gente pode perceber que realmente é um negócio que foi muito amadurecido. Então, o resultado vem porque, efetivamente, é uma receita testada. Agora, é uma receita que você tem que fazer do jeito. É, A química tem que ser perfeita. Se você botar um ingrediente a mais, um ingrediente a menos, vai explodir, não vai sair do jeito que precisa. Tem que seguir muito a risca. E esse foi um compromisso que a gente teve. A gente estava pensando até numa coisa totalmente diferente na área de finanças. Era alguma coisa assim que a gente estava na cabeça que queria, mas não tinha o produto fechado, não tinha nada total. definido. O que aconteceu é que eu fiquei tão empolgado assim com o fechar na minha cabeça que o negócio funciona que eu comecei a falar com as pessoas. Comecei a falar sobre marketing digital e acho que eu estava tão empolgado que quando eu falava, eu encantava a pessoa, ela ficava interessada. E eu tenho um grande amigo meu, que é o Haroldo Dutra Dias, que é um cara que tem um nível de espiritualidade assim, ele tem um trabalho muito grande, já trabalha há muito tempo, mas numa coisa muito específica, que era a construção de audiência, de entregar valor para as pessoas. E a gente tinha um trabalho na época que a gente faz ainda, né, tradução da Bíblia, do Novo Testamento, porque a maioria das traduções que tem em português são traduções de traduções. É alguém que traduziu do grego ou do hebraico e aramaico para o francês, ou para o inglês, ou para o alemão, e aí alguém pegou essa tradução de outro idioma e aí traduziu para o português. E aí você tem muitos problemas, porque é uma tradução de uma tradução, às vezes você não pega as nuances. E o trabalho que o Haroldo fazia, que a gente começou a fazer junto, é de traduzir direto do grego. É pegar de fato a língua original onde os textos foram escritos e aí fazer essa tradução para o português. E aí o resultado é diferente, porque é como se você pegasse um livro escrito em inglês que traduziu para o francês e do francês para o português. Não é a mesma coisa de você ir direto no idioma original. Você Claro, entender não. a cultura, o significado, e a língua é uma coisa muito viva, muito dinâmica. E E aí, aí a gente conversando um dia, a gente estava numa reunião que a gente fazia por Skype falando sobre isso. E aí surgiu o assunto do marketing digital. Ele também falou: olha, eu estou pensando em alguma coisa. Pô, gente, não é à toa. Aí peguei um avião, fui para Belo Horizonte. A gente ali esboçou alguma coisa, surgiu algumas ideias na área da meditação, de um curso de desenvolvimento pessoal. Aí começamos a trabalhar. Isso foi começo de abril desse ano. e Ele olha, estava é muito. lançando um livro, esse livro. E esse livro, quando a gente começou a conversar, já estava pronto. A gente falou assim, poxa, vamos aproveitar o lançamento do livro físico para criar alguma coisa e começar a construir lista. O Haroldo não tinha lista na época construída. E aí a gente fez um. Engraçado que a gente tentou utilizar o máximo possível o fórmula. Então fizemos duas lives, uma falando sobre a oportunidade, depois falando
da transformação que a pessoa podia fazer, e aí já dando a questão do livro, mas como era um produto, era mais simples, né? E aí esse primeiro lançamento foi muito legal, fizemos um 6 em 2, mas olha, foi um desafio. O desafio do produto físico, ele tem um desafio adicional por conta da logística, da entrega. A gente tinha feito uma campanha de dar os exemplares autografados, então foi muito legal. Mas aí depois a gente falou assim, não, agora vamos para produto digital mesmo. E aí fizemos um segundo lançamento de um e-book, aí um e-book mais simples, focado em meditação, mas um passo a passo, um valor menor, também com o objetivo de construir lista. Esses dois primeiros foram muito legais por conta do resultado financeiro. O segundo não deu um 6 em 7. O valor era pequeno, apesar de a gente ter feito uma venda muito grande de e-book, o valor fica abaixo de 100 mil. Mas o que foi legal é que a gente foi construindo lista. Foi construindo lista, foi preparando a audiência. E aí depois, para o terceiro lançamento, a gente gravou o curso. O curso é um curso de desenvolvimento pessoal, na área de autoconhecimento e meditação. Então ele fechou o carrinho quando? Fecha amanhã. A gente hoje já está com mais ou menos 1,5 milhão. Uau. Uma coisa que a gente foi, assim, foi uma questão de valor para a gente é humildade. Quando a gente está entrando no marketing digital, principalmente para mim, né? Eu sou diretor, conheço muita coisa. Mas eu tive que colocar na minha cabeça o seguinte, olha, aqui eu não conheço. Então não adianta ir com arrogância, não adianta dizendo que eu sei, que eu faço, porque... E muitas vezes eu vi isso, às vezes a tendência de você pegar uma coisa que faz parte do seu background, assim, não, mas é assim, e tentar colocar, e às vezes você tem que parar e falar assim, não, peraí, aqui eu sou bebê, aqui eu sou uma criança, não adianta tentar trazer e enfiar o que eu sei aqui, porque é outro jogo, as regras são diferentes, a abordagem é diferente. Você precisa ter humildade para poder entrar nesse jogo, sem fazer com que o seu background, que te levou a sucesso numa determinada área, te atrapalhe quando você entra num mercado diferente. Eu acho que isso é para a vida, né? Não é Total. só para o marketing digital. É, Qualquer empreendedor novo, né, o ego te faz achar que não, eu tive sucesso, então vou fazer assim, vou montar desse jeito, mas não é total. por aí.